Vamos começar a falar do famoso DOF. Finalmente, um curso de DOF, eu ainda não sei o que é DOF, né? Vamos finalmente falar do dito curso do DOF. A sigla significa Documento de Origem Florestal, e ele constitui uma licença obrigatória para o controle do transporte e o armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, e inclusive carvão vegetal, na fase de produção, tá? Carvão vegetal embalado, empacotado no comércio varejista não precisa de DOF. É a pessoa que está fabricando carvão que precisa ter o DOF, ok? Ele é principalmente um documento de transporte, né? A gente fala, o DOF é para armazenamento, mas não, ele vai ter um espaço no sistema DOF para armazenamento. O DOF em si, o papel DOF, né? Que a pessoa, quando vai transportar madeira, ela imprime o DOF, no papel mesmo, e segue junto com a nota fiscal. Então, essa é uma licença de transporte. Então, se você pensar em transportar madeira nativa, DOF. Você não poderia, em tese, levar. É que aí tem algumas exceções que a gente vai falar também, mas em tese, a prefeitura não poderia levar ali da supressão da árvore que caiu até o aterro sanitário, sem o DOF. Ela precisaria viajar com o DOF, porque ela é nativa. Mas há toda regra, há exceções. Vamos chegar lá também. Essa é a carinha do DOF, tradicional, antigo, aquele emitido pelo sistema do DOF legado. Tá? Então, para quem nunca tinha visto, essa é a carinha dele. Aqui nós vamos ter informações sobre o vendedor, então quem é que está emitindo esse DOF, quem está vendendo essa madeira. Traz informações sobre o produto que está sendo comercializado, então o nome científico e o nome popular escolhido pelo interessado. Aí isso gera um pouco de polêmica também, porque tem milhões de nomes populares para o mesmo nome científico dentro do sistema DOF. E o IBAMA diz que os estados e municípios pedem para inserir, porque ele não consegue vender a madeira lá com outro nome, então tem casos engraçados também. Tem uma madeireira que teve uma madeira engraçada, assim, para nossa, a madeireira não foi bom, não. Eles exportam madeira e eles exportaram cumaru, de Pteryx, né, o gênero de Pteryx, para a França, só que em vez de usar o nome popular Cumaru, usaram o nome popular Champagne. Só que na França, champanhe é marca registrada. Foi tudo apreendido no aeroporto. E foi um embrólio para eles conseguirem liberar a carga. Provar que não é champanhe bebida, é uma madeira. Então tiveram que pagar royalties. Foi um problema para a madeira. Então o nome popular parece que não, mas importa também. Mas o que identifica de verdade a madeira é o nome científico. Então esse é o principal tratar no DOF. E o sistema DOF, quando a gente vai acrescentar, retirar saldo, é sempre via nome científico. Que às vezes dá muito problema com a fiscalização da polícia também, que a polícia chega no gênero, mas não identifica a espécie, ou não informa, foi nome popular, e a gente tem muita dificuldade de fazer essa gestão do sistema do autuado, né? Ah, eu tenho que dar baixa no que ele não tinha, mas como que eu adivinho que madeira que é? Enfim. Então, o sistema DOF funciona com nome científico, tá? Também temos os dados do comprador, então o destino da madeira, para onde ele está indo. E aí no DOF a gente vai preencher também dados da rota que essa madeira está fazendo. Provável rota, né? As vias principais que ela vai pegar. E isso é muito importante também. Teve uma operação aqui que a polícia descobriu que a empresa estava requentando o DOF. Com o mesmo DOF, ela estava fazendo várias viagens. Como que descobriram? Porque numa dessas ela foi pega no litoral e a rota do DOF era pro oeste do estado, era para passar por lá. Ela falou, opa, tá totalmente fora isso daqui, né? Então a rota é fundamental também para a gente acompanhar se a madeira está fazendo o destino correto e esperado, né? Além disso, ele vai sempre estar vinculado ao número da nota fiscal da venda. Você não emite DOF sem número da nota fiscal. E aí a gente tem algumas orientações para a madeireira que vai emitir para ela mesma. Mas quando for falar de origens, eu falo disso. Como que ele preenche, ele não está vendendo para ele mesmo, né? Tem algumas manobras fiscais aí que a gente consegue fazer, os contadores conhecem bem, né? Mas é bom a gente citar. Então, a gente sempre recomenda que seja um DOF para uma nota fiscal. Então, às vezes, a empresa vende vários tipos de madeira, tem 4, 5 notas, emite um único DOF porque vai tudo no mesmo lugar. Não, a gente não recomenda, né? Inclusive, por causa da fiscalização mesmo, que pode ficar atrapalhada, dificulta a conferência, dificulta a cubagem, né? Se possível, também a gente pede para nota fiscal. E no programa de madeira a gente faz essas recomendações, as empresas que têm o selo acabam trabalhando certinho. Recomenda que tenha o nome científico da madeira na nota fiscal e que tenha a cubagem, porque dependendo, por exemplo, indústrias que produzem piso, colocam a nota fiscal em metro quadrado, mas o DOF sai em metro cúbico. Aí pra gente fazer essa conferência também é complicado, então a gente pede para eles acrescentarem esse campo, enfim. Tem uma série de recomendações de boa prática para você evitar problemas, mas aí eu vou falar mais disso na aula que nós vamos falar sobre o mercado madeireiro, né, que foi o principal alvo aí do porquê foi criado o sistema DOF. Além disso, o DOF vai ter um dado muito importante, que é a data da validade do documento. Esse é o período pelo qual ele pode transportar a madeira, ele pode estar circulando. A partir da data do vencimento, se a fiscalização pegar, toda a madeira vai ser apreendida. Certo? Além disso, também, uma vez que o documento está vencido, a gente não consegue estender o prazo, a gente não vai ter dificuldade. Na empresa compradora e a vendedora podem ter o seu pátio suspenso pelo não recebimento desse DOF. No DOF mais tá um pouquinho diferente. Mas no legado, 48 horas depois do vencimento não recebeu, bloqueia o pátio. Então, ele é bem importante essa informação. E a gente tem o código de controle. Com esse código, eu pus até o link ali embaixo, você pode conferir se esse DOF é verdadeiro, se ele existe de verdade, se ele não é uma falsificação. E também é com ele que você acusa no sistema que essa madeira está entrando na sua madeireira, ou no seu pátio. Então, esse código também é bastante importante, certo? Aqui tem também a placa, né? O veículo que vai transportar o DOF tem que ser um veículo cadastrado no CTF do IBAMA, tá? Eu vou falar mais de CTF nas próximas aulas, aí eu explico melhor como é que funciona esse cadastro. Mas eu falo de novo na próxima aula, tem um curso muito bom do IBAMA, gratuito, na escola do IBAMA, sobre o CTF. E aí ele aborda desde a criação, do conceito da ideia na política nacional de meio ambiente, até passa pelas fichas técnicas, né, das atividades, que eu vou mostrar para vocês aqui também, todo o funcionamento, o que cobra taxa, o que não cobra taxa, qual que é a base legal. É muito bom para quem trabalha com empresas de meio ambiente fazer esse curso do CTF, eu recomendo. Aliás, o IBAMA tem vários cursos gratuitos na plataforma, desses vinculados aos sistemas deles, né, a operação dos sistemas deles. Então, o veículo tem que estar cadastrado e habilitado para fazer o transporte de madeira, tá? Eu falo depois também sobre cadastro de veículo mais pra frente. Essa é a carinha do DOF no DOF+, é o novo DOF. Então, enquanto a gente tem os dois sistemas operando, a gente vai ter esses dois documentos circulando por aí. É possível que você vai comprar uma viga para fazer a obra na sua casa, peça DOF, e você se depare com esse antigo aqui ainda, porque as empresas ainda têm estoque. Principalmente madeireiras menores, de cidades pequenas que não compram tanto, ou que não compram diretamente no Mato Grosso, né? Que compram de madeireiras maiores, locais, eles ainda têm estoque no legado. Mas daqui para frente é esse aqui que a gente vai ver. Ele traz as mesmas informações: a origem, o destino, o detalhamento dos produtos, né? Que está aqui no verso, na página de trás, o código de controle e traz a novidade também do QR Code, para a gente poder fazer essa verificação se o DOF é verdadeiro mais rapidamente. Ali na hora mesmo, parou o caminhão, a polícia vai limpar, já vê se ele é verdade. Essa verificação é interessante, principalmente para os estados que trabalham com sistemas integrados. Algumas vezes, os sistemas não conversam bem. E a gente vai fazer algum serviço aqui na madeireira e não enxerga o DOF. Então, a gente precisa integrar o DOF, ver se ele é verdade, integra o DOF para forçar ele a aparecer, para conseguir fazer o serviço. Mas aí eu falo mais sobre isso quando nós vamos falar das madeireiras também. Então tá, então o que precisa de DOF? Né? O que o DOF controla?
Como eu comentei, ele é principalmente um documento de transporte, tá? Transporte e armazenamento, mas principalmente transporte de espécies nativas do Brasil. Então, como eu disse, nativas do Brasil, tá? Então não tem essa de, desse estado é, do outro estado não é, tá? Então qualquer espécie nativa do Brasil vai precisar de DOF. Aí a Priscila tinha me perguntado da goiaba também, mas no goiaba não é uma espécie de interesse madeireiro, né? Então a gente não vai ver goiaba nas madeireiras, tá? Mas ela é nativa. Se você fosse transportar ela para fazer algum trabalho artístico, alguma coisa, você precisaria do DOF, tá? Ele também controla, como eu falei, as rotas de transporte, então a gente consegue verificar o caminho que a madeira faz, quem consome mais, quem consome menos, o tipo de madeira que é consumida, né? Então a gente tem todos esses relatórios. E ele controla também os veículos usados para o transporte de carga florestal. Então eles precisam estar cadastrados na empresa e no CPF do banco, inclusive quando o transporte é terceirizado. Essa empresa terceirizada precisa estar cadastrada no CPF. Além disso, por meio do DOF, a gente consegue ter um controle dos estoques madeireiros, né? Já que ele controla as entradas, as saídas, as origens, que eu vou falar mais pra frente, que é o que o pessoal chama popularmente de pátio, né? Mas pátio é um tipo de origem, a gente tem outros tipos, né? A origem é da onde está essa madeira, né? Da onde está vindo, brotando, onde ela fica. Isso é a origem. Então ele tem esse controle também, além do destino e dos volumes e dos saldos das madeiras comercializadas no país. O DOF também tem parte nessa questão da transformação dos produtos em serrarias, em marcenarias, em carvoarias, mas aí isso seria mais o sistema DOF, né? Não o DOF é o documento em si, então o sistema DOF tem esse controle das transformações, do estoque, do uso final, né? Para onde vai essa madeira, como que ela é utilizada, destinada, e ainda ele nos permite, o sistema DOF, né? Fazer essas intervenções administrativas. Como eu estava comentando aqui, a gente vai falar mais disso quando for falar do DOF na indústria madeireira, mas a gente pode estender prazos, a gente pode cancelar, a gente pode suspender, a gente pode reativar um DOF que estava suspenso, eventualmente a gente pode acreditar madeira do sistema, a gente pode subtrair madeira do sistema, então tem várias intervenções administrativas para a manutenção do estoque e correta gestão do sistema que a gente pode fazer via sistema DOF, ok? Quem que é obrigado a utilizar o DOF? Eu não sei, será que é interessante a gente ver se tem algumas perguntas, porque às vezes fica longe o assunto? Tem sim, Raquel. O Tá. Carlos Guilherme perguntou, no caso da madeira ser destinada para descarte, receptor de resíduo de madeira deve incluir os dados no campo do interessado? Sim, é que aí depende de que descarte que a gente está falando, né? Se você vai enterrar a madeira que você licenciou lá, não, você está enterrando ali, agora você vai transportar essa madeira. Por exemplo, para uma empresa que vai usar para queima, precisa. Ele precisaria ter o. Vou falar sobre tipos de DOF daqui a pouco também, mas de uma maneira geral, ele precisa ter parte homologada, né? Então, por exemplo, cerâmica compra muito madeira nativa para isso. E tem os casos inusitados, eu até pus pra você depois nas origens lá, né? Mas um inusitado que eu peguei, por exemplo, é a lavanderia, que usa madeira nativa na caldeira. Então, eles precisam ter parte homologado e ele vai, na hora de emitir DOF, vai colocar o destino lá, ele como destino, e para ele poder receber essa madeira depois. Mas nós também vamos fazer o passo a passo de como emitir um DOF, como preencher os campos, o que vai em cada lugar. Perfeito. O Daniel também perguntou, como conseguir clientes na área de DOF? Não entendi como? Conseguir clientes na área de DOF. Nossa, tem bastante cliente aí, viu? O pessoal tá bem confuso. O pessoal confunde, se atrapalha. Acho que qualquer parte de madeira que você bater, por favor, me ajuda. Como eu sou Estado, eu não posso, eu não indico empresas, não indico consultoria e não capto clientes, né? Mas o pessoal, inclusive, eu peço até desculpa para vocês que trabalham com isso, mas a gente estimula muito eles a procurar diretamente os estados das prefeituras para tirar dúvidas, né? Porque, como eu falei, o sistema não é tão complexo. E consultores muitas vezes têm mais dúvidas que a madeireira. Mas eu acredito que vocês, quem trabalha direitinho, quem trabalha bem com DOF, não falta cliente, viu? Porque tem bastante empresa que trabalha com isso. Não só as próprias madeireiras, nós vamos falar aqui quem que precisa ter o DOF, né? Então, todos esses são clientes em potencial para vocês, além de quem está licenciando. Aqui, por exemplo, um condomínio grande na cidade vizinha aqui, que teve uma grande supressão de madeira. Eles, inclusive, a foto que eles colocam no licenciamento da CETESB, eu vi esse processo porque eles estavam com dificuldade na emissão da licença migrar para o DOF e tal, pediram ajuda pra gente, a CETESB, né? Mas a foto é aérea, pra vocês terem uma ideia da quantidade da pilha de madeira dele, tinha mais de 500 metros, assim. Ele não queria enterrar essa madeira, ele queria ganhar dinheiro, né? Então, esses empreendimentos também são clientes em potencial, porque eles têm essa dificuldade, né? Como que eu cadastro a autorização, como que depois eu vou emitir o DOF, como que eu vendo essa madeira, né? Então, fica essa dica aí para vocês. Mais alguma pergunta? Não, podemos seguir. Certo. Então, agora falando quem que precisa de DOF, vocês já vão ver quem que podem ser potenciais clientes nessa área também, né? Então, toda pessoa física ou jurídica, então sim, a gente tem casos de DOF pessoa física, principalmente em fazenda, nesses empreendimentos aí. Mas o mais comum é pessoa jurídica, tá? Não existe, isso é importante eu falar, não existe exceção de volume de madeira. Então, se você vai transportar madeira nativa, seja uma tábua, ou seja, 40 metros cúbicos, que dá um caminhão daquele de transporte, né, de trem que transporta madeira, precisa de DOF, tá? É que dentro de uma cidade, por exemplo, né, você vai da madeireira para obra na sua casa, dificilmente alguém vai parar. Mas a gente teve casos que ele ia levar, por exemplo, de Sorocaba para Itu, a gente encomendou, ele imprimiu o DOF e levou o DOF, porque a rodoviária para, né? A madeira da obra está toda certinha. Então, não existe volume liberado. Toda madeira nativa precisa ser transportada com DOF. Então, todo aquele que faz exploração econômica de produtos florestais, então os produtores, o pessoal que está lá cortando madeira, ou que nem eu falei, que faz plantio de espécie nativa para comercializar, por exemplo, ou que vai fazer a supressão e quer vender essa madeira. Todo aquele que importa ou exporta a madeira da flora nativa brasileira, todas as serrarias e empresas que têm um desdobramento de madeira, porque ele vai receber essas floras nativas, então ele precisa fazer isso via DOF também. Todos aqueles que trabalham com silvicultura de espécies nativas, como eu falei, né? Baubá, secretária moda, araucária, todos esses plantios comerciais de nativas, Guanandi, o pessoal plantou bastante Guanandi o tempo atrás, daqui a pouco eles começam a pedir autorização de corte. Então tudo isso precisa também ser transportado com DOF. Quem faz consumo industrial da madeira, da lenha ou do carvão, então, como eu falei, vai comprar esse produto para queimar na caldeira, precisa usar o DOF, precisa comprar via sistema DOF e destinar, no caso, eles vão fazer o consumo, então vai ser a destinação final, né? Todo aquele que armazena produtos florestais, e aí eu vou fazer um destaque para as construtoras, e vou explicar por quê, e o comércio atacadista e varejista. Então, madeireiras e lojas de material de construção, todo mundo que trabalha com madeira, compra e vende madeira, mesmo que ele não beneficie, não corte nada. Comprou, vai armazenar para revender, precisa estar no sistema DOF e precisa fazer isso via DOF. Por quê? Para garantir que em todas essas situações a madeira entre no sistema de madeira legal, então só entre madeira autorizada, e que só se comercialize, só se beneficie madeira legalizada, certo? Então, toda madeira que está nativa, que está fora do sistema DOF, é considerada de origem ilegal. E no caso de uma fiscalização, além da autuação, toda madeira vai ser apreendida. Então, aí é um baita prejuízo, tá? Deixa eu falar aqui, então, eu não lembro se eu pus mais pra frente, acho que eu pus até em outra aula, mas vou lembrar aqui que eu falei do armazenamento, né? Quando a gente for falar de tipos de DOF, a gente vai falar do DOF que é para consumidor final, ou seja, para alguém que não vai comercializar essa madeira, eu vou comprar e vou usar.
Por exemplo, vou comprar uma viga para reforma do meu telhado. Então, se eu quiser transportar essa viga com DOF, a madeireira lá vai emitir para mim um DOF do tipo isento de CPF, ou eu não que eu tenho CPF, meu CPF, eu não consigo. Mas mais pra frente eu falo disso. Isento de CPF ou consumidor final. Aí você fala, então, mas a construtora não é o consumidor final, né? A construtora não vai consumir essa madeira? Na outra aula eu vou mostrar para vocês, existe uma circular de IBAMA que debate a fundo esse assunto e conclui que as construtoras compram volumes muito significativos de madeira e acabam, quando estão fora do sistema DOF, fomentando o mercado de madeira legal. Então, a madeireira, muitas vezes, não vai comprar no Mato Grosso, mas ela vai comprar uma madeira grande aqui. E se essa madeira tiver madeira sem DOF, essa construtora compra, né? Então, você acaba estimulando o mercado ilegal, tá? De madeira. Isso acontece muito, gente. Parece que não, mas encosta caminhão, o pessoal conta essas histórias. Se a gente encosta caminhão lá, ó, a madeira vale 1 milhão, mas eu faço pra você por 500, mas não tem DOF. A madeireira compra. Como que ela vai vender se ela não tem DOF? Vem, por exemplo, uma construtora e compra. Eu tenho que colocar parte na obra, eu não vou fazer isso. Vai lá e compra. Então, aí você tá alimentando o mercado legal, né? Da onde veio aquela madeira? Por que ela não tem DOF, né? Então, a ideia é fechar o cerco para que a gente reduza ao máximo a circulação de madeira legal no país. Algumas exceções, então, de quem deveria usar DOF, mas não usa DOF. O consumo dentro do próprio imóvel. Opa. Por quê? A resposta está na pergunta. O DOF, como eu falei agora há pouco, é um documento de quê? De transporte. Se eu não vou transportar esta madeira, eu não preciso de DOF, certo? Então, eu vou precisar da autorização do órgão licenciador para cortar essas árvores, mas, eu vou fazer uma cerca aqui no sítio mesmo. Eu não vou vender, não vou, né? Vou fazer banquinho para enfeitar aqui, ficar bonito, né? Para dar árvore, mesinho, banquinho. Mas não vou transportar. Precisa da autorização para o corte. Então, a supressão da árvore, corte da árvore, precisa de autorização. Porém, não vou transportar, vou consumir no sítio, no meu quintal, não precisa DOF. Certo? Então, essa é uma primeira exceção, digamos assim, que não é bem exceção, porque, como eu falei, o DOF é um documento de transporte, né? E nesse caso, não vou usar agora, tá empilhada lá, mas se a polícia chegar lá, ver a madeira empilhada e tem uma autorização, tá ok, você não vai ser autuado, porque a madeira tá quietinha lá no local e ela foi autorizada o corte, certo? Agora, se enfiar no caminhão, pegar a estrada, aí você corre risco de tomar multa. Outra exceção, que não é exceção porque é DOF, é a autorização especial seguida da emissão do DOF especial, certo? O artigo 17 da IN 14, 21 de 2014, ela prevê o caso de situações que não são previstas, né? Há situações extraordinárias em que não há previsão de autorização em que ela se enquadre. Então, por exemplo, dá um vendaval, um furacão, um tufão, isso aconteceu aqui, acho que foi em 2016, né? Que teve um tornado que passou por aqui, São Roque, Piedade, Araçoiaba, arrancou muita árvore pela raiz, quebrou a árvore no meio, arrancou pela raiz. E aí, como que eu encho um caminhão de fora de árvore de transporte sem tomar multa? DOF especial, porque não tem autorização, ninguém autorizou esse corte, foi um fenômeno da natureza que aconteceu, né? Então, o DOF especial, ele prevê esses casos. Tá? Mais pra frente, aqui eu tô falando da autorização especial. Mais pra frente, quando eu falar do tipo de DOF, aí eu vou explicar certinho todos os casos em que ele se enquadra. Mas são todos os casos que não teve autorização. Por exemplo, a polícia prendeu a madeira e vai doar. Não tem autorização, né? Como que a polícia transporta isso, né? Quando a pessoa vai buscar, como que ela transporta? DOF especial, tá? Então, esses casos precisam ser cadastrados caso a caso pelo órgão ambiental. Não é automático, digamos assim, né? Ele precisa dar entrada na solicitação, entregar toda aquela documentação para a gente poder cadastrar a autorização e aí sim ele poder emitir o DOF para o transporte, tá? Vou falar mais pra frente, como eu falei, mas a IN2 de 2024, então, ela cria um módulo de autorizações simplificadas dentro do Sinaflor. Antes, a gente emitia DOF especial via sistema DOF. Agora, como a ideia do Sinaflor é abarcar todas as autorizações, né? Então, ficaria, o Sinaflor autoriza, o DOF transporta, né? Essa Alpesp migrou para o Sinaflor. Então, ele já está no Sinaflor mais. Mas mais pra frente eu vou falar dessa IN também. Outra exceção, que é o caso que eu falei das prefeituras, por exemplo. Ela é bem recente, ela veio numa IN de 2020 do IBAMA, e desobriga as prefeituras a usarem o DOF para transportar árvores isoladas da área urbana, né? Então, esses casos, por exemplo, tá chovendo muito, tem uma árvore antiga que precisa ser substituída ou retirada por algum motivo. Antes, a prefeitura precisava de DOF para isso. Só que você não tem pátio homologado na prefeitura, não tem pátio homologado no aterro, não tem. Aí era DOF especial. Uma demanda bem grande em alguns casos, e a prefeitura também precisa de agilidade. Muitas vezes ela própria se autoriza, né? Tem um caso de árvore que precisa ser suprimido, a prefeitura autoriza, em área urbana, ela mesma transporta, retira e leva embora. Então, para dar mais celeridade a esses casos, principalmente aqueles que envolvem risco à vida ou patrimônio, né? De indivíduos arbóreos que podem cair sobre as casas, sobre os muros, né? Que a Defesa Civil também condenou, então a gente aceita também. Quando a polícia pega esses casos, ele apresenta um laudo da Defesa Civil, também dispensa ele de DOF, a gente aceita. Mas, mais uma vez, o interessado não fica isento da autorização, né? Então, a árvore tá caindo na minha casa. Aí eu peguei um caso de atuação que era uma araucária. Tinha 2 araucárias, e uma caiu mesmo na casa dele, ele cortou a outra, tomou multa. O que ele tinha que ter feito? Procurar a Defesa Civil ou a Prefeitura. Aí a Prefeitura vai autorizar ele a cortar, ou a Defesa Civil emite um laudo dizendo que existe risco iminente ao patrimônio ou à vida. Aí isso dispensa a autorização dele, certo? Então, mais uma vez, se for uma espécie ameaçada, né? Eu falei da araucária justo porque é uma espécie controlada, né? A araucária, ela tem a comercialização controlada. O corte é a comercialização. Mas não é uma espécie ameaçada ainda, né? Se for uma espécie ameaçada, aí não vale nada disso. Para precisa de autorização, precisa de DOF, precisa de avaliação, tá bom? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, o mogno, que é raríssimo hoje em dia, né? O mogno brasileiro, não o mogno africano. O pessoal planta muito mogno africano, mas esse é exótico, tá? O mogno nosso brasileiro, ele é uma espécie, não vou dizer extinta, mas ela é muito ameaçada, né? Um risco muito alto de extinção. E o corte e a comercialização é proibida há mais de 10 anos, certo? Perguntas? Vamos ver o que tem. Tá. O Carlos Guilherme fez 2 questionamentos. O primeiro é, neste caso de apreensão, qual o destino usual dessa madeira? Tá. Tudo depende. A empresa sempre, lembrar que a empresa sempre tem direito a recurso, né? A defesa é recurso. Mas uma vez transitado em julgado o auto de infração, a gente costuma encaminhar para doação, geralmente para órgãos públicos ou entidades filantrópicas. Nós estávamos pensando, eu saí da fiscalização recentemente, né? Mas nós estávamos bolando uma forma de que os dados das atas, né, do atendimento ambiental de auto de infração migrassem automaticamente aqui em São Paulo para uma lista, para que essas entidades cadastradas pudessem consultar. Mas isso por enquanto é um sonho, ainda não está acontecendo. Hoje, como que acontece? A polícia lista a madeira que foi apreendida. Algumas vezes eles retiram da madeireira, apreendem mesmo. Outras vezes deixam a madeira no local com o fiel depositário, e aí ele não pode comercializar essa madeira.
A gente precisa deixar ela quietinha lá no canto. Enquanto isso, a gente providencia algum local. Então, parques, né? Madeira geralmente é vendida de supressão dentro de unidades de conservação. A própria unidade de conservação recebe a doação. Prefeituras, obras públicas do Estado, prefeituras. A fazenda aqui, em Araçatuba da Serra, tem uma fazenda da Fundação Parque Zoológico, que recentemente foi privatizada, mas até pouco tempo era do Estado, então a gente doava bastante madeira, porque eles fazem recinto dos animais, né? A PAI já recebeu doação. Tem casos de igrejas solicitando madeira, tá? Então, a gente sempre procura doar, assim, órgãos públicos ou entidades assistenciais, né? Mais Ele também baratas. fez um questionamento, nesse caso, que tem que ser o conjunto de arborização urbana mais risco de queda, ou